Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Saulo, eu sou neuropsicólogo e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma crítica ou apontamento para com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e a, o grupo também de prática baseada em evidências, tá bom? Eu sou bastante curioso quanto a estudar sobre a TCC, sobre análise funcional do comportamento, sobre práticas baseadas em evidências, porque obviamente é o campo que eu uso, são as abordagens que eu uso na clínica, então é sempre bom estar estudando sobre e obviamente vendo também, né, o que está sendo comentado ou até mesmo levantado de críticas a respeito, obviamente, das minhas abordagens. Bom, eu às vezes caço pela internet alguns comentários de pessoas às vezes relevantes, de outras abordagens ou que tenham outras visões sobre a terapia cognitivo-comportamental e o behaviorismo em si. Deixa eu só ver se meu microfone está funcionando. Está funcionando direitinho. Bom, então hoje eu peguei uma aqui, uma boa, né? Eu, eu pelo menos achei que era interessante trazer aqui para vocês. Então esse vídeo vai ficar longo e eu vou dividi-lo em duas partes, tá? A primeira parte, que é a que eu vou começar agora, eu vou explicar sobre a crítica ou apontamento, né? Não vou falar quem que foi, mas é uma pessoa de outra abordagem que fez essa crítica. E depois, né, na segunda parte, eu vou falar a minha opinião, né, a minha, né, humilde opinião sobre essa crítica, tá bom? Então vamos lá, né? Primeiro, essa pessoa, ela foi questionada sobre as evidências científicas da abordagem dela, né? Ela acabou não respondendo, né, e ela acabou fazendo uma crítica para TCC, para, né, abordagens que são do grupo das práticas baseadas em evidências, tá bom? Então, essa pessoa, né, ela comentou assim que abordagens humanistas, né, com visões mais humanistas, elas se esforçam, né, para estudar a psique de fato, né, e não o funcionamento do organismo em si. Me desculpem. E ele falou então, né, que abordagens mais esquematizadas, com estruturas prontas, né, geralmente tendem a ver, né, o ser humano como se fosse um organismo ali, né, o cérebro, o organismo todo da pessoa, como se estivesse em sofrimento, né, ou com alguma coisa desregulada e tentasse regular aquilo novamente para que o indivíduo ficasse funcional e voltasse a trabalhar. E ele também se refere, né, aos medicamentos controlados, né, os psicotrópicos, medicamentos passados por médicos psiquiatras. Ele fala que essas abordagens, junto com os medicamentos, são uma forma de consertar seres humanos que estão disfuncionais dentro da sociedade, para que os patrões, né, malvadões, eles consigam fazer essas pessoas continuar trabalhando e gerando riqueza para as pessoas mais ricas, né, e fazendo assim movimentar a grande máquina capitalista, né, o capitalismo malvadão. Né? Então, basicamente é isso que ele fala, né? E, bom, eu vou comentar um pouquinho então a respeito dessa crítica, tá? Vou dar a minha resposta, né? Primeiro, né? Eu até anotei algumas coisas aqui porque é bastante coisa, tá? É um vídeo longo, mas tá recheado de informação interessante sobre psicologia, sobre as minhas abordagens. Eu acho que vai ser bem interessante você continuar assistindo, tá bom? Então, assim, vou lendo aqui, né, e vou falando com vocês. Primeira coisa, né, para ser sincero, eu acho que ele não respondeu, né, na verdade, ele não respondeu em si, né, a pergunta que tinham feito para ele, né, se a abordagem dele era a pseudociência. Ele simplesmente criou um espantalho, né, que é o capitalismo malvadão,
para poder bater nele, né, e desviar da rota, né, da pergunta que tinham feito para ele, né? E, bom, colocou algumas estruturas sociais, né? O capitalismo malvadão, os patrões, né? A indústria, a exploração, colocou, né? Estruturas sociais, o capitalismo, né? E colocou também a TCC, né? E outras abordagens afins, até mesmo a psiquiatria, como ferramentas desse sistema opressor para manipular e consertar as pessoas para deixar elas funcionais e produzindo, né? Gerando lucro para as pessoas mais ricas, por exemplo, né? Eu, sinceramente, acho isso absurdo, né? Acho isso muito absurdo mesmo, né? Você está misturando, né, o conteúdo clínico, o tratamento humano, né? O tratamento do ser humano em si, do sofrimento humano, com questão ideológica, né? Só para você desviar de uma pergunta. Então, eu acho isso totalmente desnecessário, né? É horrível porque tira a complexidade, né, do que é a psicologia clínica de fato, tá bom? Outra coisa aqui, né? Abordagens baseadas em práticas, baseadas em evidências, né? Abordagens que conversam muito com a ciência. Você sabe por que que elas surgiram? Elas surgiram porque elas estavam sendo usadas, estava vendo que tinha resultado, os resultados eram vistos nas pessoas. Porém, algumas pessoas resolveram se questionar: será que isso funciona de fato? Vamos criar métodos para testar, para ver se isso realmente funciona? E assim então nasceram, né, os estudos científicos e as comprovações científicas, tá bom? E abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia da excitação-compromisso, o próprio behaviorismo, que são, né, integradas a práticas baseadas em evidências. Você sabe, né, o que elas fazem, né? Elas diminuem o sofrimento, elas melhoram a qualidade de vida dos pacientes que frequentam, né, essas abordagens, ela aumenta a clareza mental e, obviamente, por consequência disso, ela aumenta também a autonomia da pessoa. Outra coisa, né, é que, por mais que, né, a gente saiba disso, vem pessoas, às vezes, que não estudam tanto essas abordagens e têm outras visões, e acabam, né, vendo isso e falando assim: não, mas isso daí tem cheiro de capitalismo malvado, né, opressor, e usam, né, guerras ideológicas para combater a ciência, né? Em pleno 2026, praticamente, esse tipo de coisa acontecendo, eu considero absurdo, né? É absurdo um psicólogo, né, um neuropsicólogo, psicólogo, por exemplo, está defendendo às vezes uma abordagem, a abordagem dele, beleza, até aí tá tudo certo, né? Ele defende o que ele quiser, mas demonizar a ciência é algo absurdo, né? Ainda mais colocar guerras ideológicas dentro disso, tá bom? Eu sei que talvez vocês pensem que isso é absurdo, né? Mas assim, tem pessoas que podem acabar comprando essa conversinha fiada, né? Acabar comprando esse discurso emocionante, ideológico, que a abordagem, né, que ele usa é mais humana, né, e que toca mais na alma, que é mais profunda, e daí, né, é só isso o argumento também, né, não tem fatos, não tem comprovações, né, igual, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental ou outras abordagens, beleza? Bom, outra coisa que eu coloquei aqui, né, que a gente já acabou de falar, é que quando uma terapia ela consegue mostrar resultados, né, ela não vira uma ferramenta de submissão, mas sim de autonomia, tá bom? E assim, eu vou até explicar mais sobre isso, né? Primeiro, né, tem até uma frase aqui que eu coloquei assim, que eu gostaria de até usar ela como bordão, né? Porque é uma frase muito importante, né? Pelo menos eu achei muito legal, que eu estava pensando em me ver na cabeça, que é, né, métodos com evidências científicas são o mínimo que um paciente precisa, tá? Anote isso, tatue isso, né? Se você é profissional da saúde, métodos com evidências científicas são o mínimo que um paciente precisa. Não é o máximo, não é o ideal, não é luxo, é o mínimo que um paciente precisa para ser bem tratado, tá bom? E se alguém está sofrendo de fato, se alguém vem até você sofrendo, você que é profissional de saúde, a última coisa que você deve fazer é ficar contando poesia
e trazendo discursos filosóficos para a pessoa que está sofrendo, porque o que ela mais quer é acabar com o sofrimento, né, e não ficar sendo enrolada em sessões longas por vários meses ou até anos, tá bom? Outra coisa também, né, ele menciona lá que essas abordagens, né, voltadas para a ciência, elas são ferramentas para consertar os humanos para fazer com que eles voltem a trabalhar e produzir lucro para os patrões, né? Mas assim, é claro, eu sei que há pessoas que realmente, né, trabalham em empregos injustos, ganham pouco, não gostam de trabalhar no lugar que elas estão, mas há também uma grande parcela de pessoas no mundo, né, que gostam de trabalhar. Esse é o meu caso, né? Eu, Saulo, amo ser psicólogo. E se um dia eu ficar doente fisicamente ou mentalmente, entre aspas, né, eu vou querer me tratar e melhorar o quanto antes para me voltar a fazer aquilo que eu amo, que é meu trabalho. Né? Muitas pessoas amam trabalhar, né, amam seus trabalhos e sabem que seus trabalhos geram autonomia para elas, né, sustento para a família, qualidade de vida. Então, né, essa história de que, por exemplo, você precisa consertar as pessoas para elas voltarem a trabalhar, né, e serem como máquinas, né, escravizadas, também é, né, uma conversa meio, né, enviesada, na verdade bem enviesada, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, né, é que você sabe por que abordagens, né, como a TCC, a ACT, análise funcional do comportamento, geram autonomia e liberdade ao invés de opressão ou controle, igual essas pessoas falam? Eu até coloquei aqui, né? Quando o psicólogo, por exemplo, ensina alguém, né, a identificar pensamentos que sabotam a vida da pessoa, a regular a ansiedade, né, a controlar o estresse, a ganhar habilidades sociais, a organizar a rotina e ter metas, ter valores. Né? Adivinha o que acontece com essa pessoa quando ela aprende a fazer isso? Sim, ela fica menos manipulável, né? E ela vê a vida dela como algo governável, que ela consegue controlar. Não, né? Ela para de ver a vida como se fosse uma correnteza que leva ela para onde, né? Sabe lá Deus, tá bom? E, bom, isso é o oposto de submissão, como eu falei, né? É algo que liberta a pessoa, tá bom? Quem que você acha que é mais manipulável? Né? Uma pessoa que tem noção dos seus valores, tem clareza mental, não está ansiosa, né? Pensa de maneira racional, consegue enxergar injustiças, ou uma pessoa que é ansiosa, que é estressada, que não sabe muito bem o que ela está fazendo e o que ela deveria estar fazendo. Bom, a resposta já é óbvia, né? Então, assim, bom, a outra coisa aqui, né, é que é engraçado que as abordagens, tá, voltadas para práticas baseadas em evidências são as que mais reduzem o sofrimento das pessoas na verdade, né? E quando, né, isso que eu acabei de falar acontece, né, a pessoa ela vai escolher onde ela quer trabalhar, ela vai escolher com quem que ela quer sair, ela vai escolher o que ela quer fazer, ela vai escolher dizer não para algumas coisas, né? Isso sim é liberdade de fato, né? Ah, aqui também queria falar, né, que essas pessoas falam bastante sobre a mente, né, de uma forma complexa, a psique, né, é uma palavra muito usada, né, como se fosse assim um espírito, né, separado do corpo, como se a mente, a psique fosse algo e o corpo fosse outra coisa, né, o corpo fosse tipo, uma continuação que emite respostas ou sintomas, né, mas na verdade é tudo um só, né, o nosso corpo, a nossa consciência, ela está no nosso corpo físico, né, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. É claro que eu não vou entrar a fundo nisso, porque senão eu ficaria aqui, né? Faria um vídeo de mais de 1 hora explicando sobre isso. Mas estudos mais recentes, pessoas mais atualizadas, né, no caso, sabem que essa questão de separar mente e corpo é uma grande baboseira, tá bom? Ah, por último, né, essa pessoa ela menciona medicamentos controlados, né, medicamentos que psiquiatras usam, né, ela fala que, né, isso serve para consertar as pessoas, para que as pessoas continuem servindo aos patrões, gerando lucro, né? Mas assim, é algo meio absurdo, né? Na verdade, não é meio absurdo, é bem absurdo, né?
né? Porque se fôssemos aplicar isso a outras coisas, né, na verdade, se a gente fosse levar isso ao extremo, se aplicaria em qualquer coisa. Então, por exemplo, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm problemas de hipertensão ou problemas cardíacos, os medicamentos que esses pacientes tomam são ferramentas para fazer com que essas pessoas continuem vivas e continuem trabalhando e gerando lucro para o sistema. Você viu que não faz sentido? Se for assim, nada faz sentido. Até mesmo agências de funerária, por exemplo, né, são a favor do capitalismo daí. Porque sempre que alguém morre, né, essa pessoa vai dar lucro para o capitalismo. Porque a sua família vai ter que comprar um túmulo para ela, a sua família vai ter que comprar um caixão para ela, né? Então, ela ainda, mesmo morta, né, mesmo morrendo e morta, ela vai estar gerando lucro para o capitalismo. Isso realmente, né, não tem cabimento, tá bom? Enfim, eram esses comentários que eu tinha para fazer. Né? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma positiva para você. Se você ficou até aqui agora, muito obrigado de coração por você ter prestado atenção. E comenta aí, né, o que você acha sobre tudo isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.